Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e essa é o Easy, tá? Ela é a nossa segunda gatinha aqui de casa. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a transformação de Pedro. Aproveitei para escovar o Easy enquanto a gente conversa um pouquinho. E por isso peço para vocês também aí nos comentários falarem o que vocês pensam sobre isso, tá? Por que eu pensei nesse formato de vídeo? Porque muitas vezes a gente esquece que as pessoas que estão sendo relatadas na Bíblia, elas são pessoas como nós. Então elas têm os defeitos, têm seus problemas, têm as suas dificuldades, os seus medos, suas ansiedades, seus projetos, seus planos. E tantas coisas, né, que elas passam. E Pedro tem um dos arcos, que a gente diz como arco, né? Que é a jornada do herói. Arco, a gente fala arco para personagem, mas Pedro foi uma pessoa real. E ele tem uma das transformações mais impressionantes, assim. Por quê que eu estou dizendo isso? Que ele começa do começo. Então Jesus chega, ele é um pescador, né? Ele é um simples pescador lá da Galileia. E ele é judeu. E ele passa por uma situação lá no Lago da Galileia, onde ele não tinha pescado nenhum peixe. Ele tá com André, e então eles estão lá no Mar da Galileia. A gente fala mar, mas é o Lago da Galileia. E eles estão pescando, eles passaram a noite toda pescando, mas não conseguiram pescar nenhum peixe. Então tá André, Pedro e João e Tiago, também os filhos de Zebedeu, estão ali perto, por ali. Na praia tem uma multidão. E eles estão seguindo Jesus, porque eles querem ouvir o que Jesus tem a dizer sobre Deus, sabe? E aí o que Jesus faz? Como a multidão estava muito grande, Jesus tem uma ideia. Ele entra no barco, num dos barcos, que no caso é o barco de Simão. Calma, deixa eu tirar um pouco do pelo. E ele pede para Simão se afastar da praia. E ele começa a falar para a multidão dali do barco. Então depois disso... Não, vem cá. Tá? Então, depois disso, Jesus fala para Pedro lançar as redes. E ele, que não havia pescado nada, pesca tanto que as redes quase se arrebentam. Nesse momento, Pedro reconhece que é um pecador. Ele se ajoelha diante de Jesus, né, dizendo isso. Interessante que Jesus não condena ele, não fala assim, você é realmente pecador, cara, olha só o que tu fez isso e aquilo. Não. Jesus convida Pedro para segui-lo, para ser seu discípulo. E diz que ele vai se tornar um pescador de homens. E toda essa questão da pesca, com as pescas maravilhosas, tanto essa, né, que foi logo no chamado de Pedro dos discípulos, que foi o começo de tudo, quanto a que houve depois da ressurreição, quando Jesus encontra de novo os discípulos no mesmo lago, às margens do Lago da Galileia, tem essa, como se fosse uma metáfora, né? Uma analogia. Ali uma representação do que haveria, o que aconteceria com os discípulos, né? Que eles se tornariam realmente pescadores de homens. E é muito interessante ver como Pedro convivia com Jesus o tempo todo. Eles dormiam, eles comiam, eles viajavam juntos, né? Então, porque Pedro ali naquela ocasião, na primeira pesca, ele larga tudo, vai e segue Jesus. Então a vida dele mudou completamente, né? Ele que era um pescador, deixa de ser um pescador e passa a seguir Jesus. Então, pensa no que ele estava imaginando que iria acontecer. Provavelmente estava pensando que haveria uma revolução, que as coisas mudariam. Ainda tem pelo saindo, olha isso. E aí... Mia, vem pra cá. Ai, ai. Agora é essa daqui. Aqui sempre bagunça nos vídeos. Então... Agora outra. Ih, gente. Briga. Vem, Missa. Depois eu pego a minha. Às vezes acontece isso, tá? Tem muito gato aqui em casa, elas brigam. Às vezes. Gato é territorialista, né? E aí o que acontece, gente? Não sei se tá dando pra entender que eu tô falando de gato, tô falando de Pedro, tô falando de Jesus, de João, de discípulo. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, que Pedro convivia o tempo todo com Jesus. E ele, inclusive, esteve em alguns momentos importantíssimos
tanto Jesus em sua glória, sendo exaltado, no momento da transfiguração, quanto Jesus, por exemplo, no Getsemane. Pedro estava lá. E no momento de maior, né, nos momentos de maior dor, inclusive foi uma batalha que ele teve com ele mesmo, Jesus, né? Pediu para Deus afastar dele o cálice, porque ele sabia o que aconteceria, né? Em algumas horas depois. E Pedro estava lá. Quando chega no dia que Jesus é preso e ele é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, pelos judeus, Pedro, assim como Jesus havia antevisto, nega Jesus. Diz que nem conhecia ele. E jura, fala que é verdade. Que é verdade que ele não conhecia Jesus. Sendo que pessoas reconhecem ele. Alguns chegam até a dizer que ele fala como aquelas pessoas, não sei se foi questão de sotaque, mas ele diz que realmente ele não conhecia Jesus. E nesse momento, Jesus olha para ele. E quando ele encara Jesus, naquele olhar, ele não aguenta e começa a chorar, né? Ele sai e começa. Talvez ali ele pensando, lembrando de que Jesus havia dito que ele realmente negaria, né? Porque Pedro disse assim que ele morreria por Jesus, ele havia falado. E aí Jesus diz, não, você vai me negar. Então nesse momento talvez ele tenha lembrado, mas eu acredito também que ele lembrou de tudo que ele havia vivido com Jesus, né? Esses momentos todos, durante esses anos de convívio íntimo com Jesus, tudo que ele viveu. E essa é aquilo. E não é só questão dos milagres que Jesus realizava, ou a demonstração de poder. Tem a questão também que eu fico pensando na paz que ele transmitia. Ali, como que seria estar perto dele, sabe? Então, eu acho que era algo extraordinário. Então, imagina, Pedro tá lá, né? Vendo Jesus sendo submetido a toda aquela primeira humilhação, né? Ele é o filho de Deus, o Deus encarnado, e ele tá sendo submetido àquela humilhação toda lá e tá calado, tá realmente submetendo. E passa o tempo, né? Jesus acaba sendo crucificado, ele ressuscita. A palavra diz que Jesus encontra com Pedro. E depois tem esse episódio do Mar da Galileia. Eu fiz um vídeo sobre isso. É interessante assistir o vídeo, que aí conta a história bem certinha lá. E aí, nessa ocasião, Jesus conversa com Pedro, perguntando, ele pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama? E Pedro responde, no original, né, que ama, mas ele reconhece que não é daquele jeito que ele tinha dito, né, no começo lá, que morreria por Jesus. E aí mostra, eu acho interessante, a humanidade de Pedro. Mais tarde, Pedro vai ser preso diversas vezes. Ele vai, de acordo com a tradição, né? Ele é martirizado também. Ele vai morrer por Jesus. Mas tudo foi um processo. Ele teve que passar por tudo isso para realmente, de fato, chegar ao ponto de dar a vida dele por Jesus, né? Isso me comove muito. Não fica brava. Quando a gente vê o quanto ele mudou. E no final já, e depois disso, né, ele fala para multidões, ele fala para as pessoas, ele diz, Jesus realmente ressuscitou. Jesus foi esse, e ele muda tanto, né? Eu tô achando tão interessante, assim, colocar uma lupa na história de Pedro, e eu pretendo fazer alguns outros vídeos sobre a história de Pedro. Ele é muito parecido com a gente, né? Muitas vezes ele fala sem pensar muito, fala aquilo que os outros só pensaram, ele fala. Mas ele também é aquele que, quando precisava alguém falar, ele vai lá e fala. Então, é muito interessante. Gente, olha isso. Isso aqui foi da Kiri. Gente, olha. Eu gostei de fazer esse vídeo, eu amei, na verdade. Eu não sei se eu consegui dizer direitinho o que eu tinha... se eu consegui passar aquilo que eu, de fato, havia pensado de passar nesse vídeo. Mas eu queria que vocês comentassem, lembrando que é Pedro que diz uma das coisas
mais lindas. Porque teve uma ocasião em que muitos seguidores de Jesus acabam abandonando ele. Então ele pergunta aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? E olha o que Pedro responde: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Uma das coisas mais lindas que foram ditas para Jesus foi Pedro que disse. E isso quando ele ainda estava naquele processo. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar, de dar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E eu vou continuar aqui pelo jeito, né? É muito bem.